Fala galera da Comic Games, hoje quem está falando aqui com vocês é o Caio, apresentador do programa. Vamos falar sobre Yu-Gi-Oh!, sobre o Campeonato Nacional que teve no último final de semana e roda a vinheta. É um programa que traz muita informação, você assiste na net ou na televisão, e o Lucas Ribeiro vai apresentar. Vem pra Comic e Games, assista a Comic e Games. Bem-vindos de volta à Comic Games, estou aqui com meu parceiro Lucas Ribeiro. E aí galera, beleza? Toca aí. Não deixa no vácuo. Ô, me perdoa! E aí galera, tranquilo? E com meu parceiro Marco Batalha. E aí galera? Eu tenho a honra de receber aqui dois dos melhores jogadores de Yu-Gi-Oh! do Brasil, dois dos top do Nacional aqui. Nós vamos falar bastante sobre como foi o torneio, como se desenrolou a questão e tudo mais. Começar aqui com o Marco. Se apresenta aí pro pessoal, quem é você, o que você faz, de onde você saiu, quanto tempo você joga. Se apresenta aí pro pessoal. E aí pessoal, eu sou o Marco Batalha, como o Caio já apresentou aí. Eu jogo Yu-Gi-Oh! Faz uns 13, 14 anos quase. A gente começou jogando debaixo de uma marquise num supermercado, hoje joga em loja, joga em São Paulo, fora do país. Já fui para alguns torneios fora também, já fui consagrado aí o jogador mais valioso de São Paulo e, enfim, muitas outras coisas. Ô, louco. O Marco tem uma extensa carreira e nós temos aqui bastidores, uma rivalidade. Eu nunca ganhei dele nem uma única vez em todos esses anos. Eu consegui um empate, as outras partidas todas eu perdi. E se eu não me engano, eu devo ter ganho uns 4 ou 5 games dele ao longo de toda essa história. Então, o cara é bom mesmo, o cara é muito bom. Ou eu também sou muito ruim, é um pouco das duas coisas. E esse aqui você já conhece, ele é Lucas Ribeiro, meu parceiro aqui de bancada. Hoje ele está como convidado. Também pegou top 32. Marco, tu ficou em 27º. 27º, o dedo ficou em 32º, né? Então explica aí, como é que foi o torneio, como é que estava o nível, foi dentro das suas expectativas? Conta aí como é que foi. E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lucas Ribeiro, mais conhecido como Dedo, no cenário de Yu-Gi-Oh! Fomos pro Nacional no último final de semana. Nacional bem difícil, 10 rodadas, né? Conseguimos fazer o top 32. Estar aí, tanto o Marcola quanto eu. Marcola, meu eterno coach aí. Conseguimos fazer aí o top 32. No campeonato tinha mais uns 600 players, Marco? 518. 518 players. Caramba, muita gente. Conseguimos estar aí entre os 32 melhores do país. Graças a Deus, ficamos muito felizes. A ficha ainda não caiu e a gente está colhendo frutos ainda desse top aí, Caio. Foi um resultado expressivo e muita gente duvidou, né? Aí você calou a boca dos críticos. Fala sobre isso aí, Dedo. Então, né, jogo Yu-Gi-Oh! Já tem bastante tempo, desde 2010, né, 2008, 2009, 2010 ali, né, mas eu nunca tive um resultado tão expressivo, né, e de uns anos pra cá, depois que eu fiz o coach com o Marcola, melhorei bastante no jogo e no ICS, no Rio de Janeiro, chegamos bem perto, né, Marco? Cheguei bem perto, bem pertinho mesmo. Bolhei, como o pessoal fala, bolhou. O que seria bolhar para o pessoal que não conhece o termo? O termo bolhou é você ficar ali entre a zona de classificação, né? Por exemplo, para você se classificar para o Top Cut, que é a hora que tem os mata-mata, você ficar mais próximo disso possível. Aí no ICS Rio a gente ficou bem pertinho ali, mas não conseguimos. Na última rodada acabei perdendo, fiquei fora, aí topou o Marcola e o Júlio com louvores, mas dessa vez deu tudo certo aí. De 4 que subiu da Baixada Santista para o Nacional, 2 toparam, e eu acho que isso é um motivo de orgulho, não só para mim, mas para todos nós aí. A Baixada realmente foi muito bem representada por vocês dois lá em cima lá e fizeram um bom torneio. Mas e para você, Marco, qual foi a partida mais difícil? Alguma coisa que te surpreendeu ou foi tudo dentro da normalidade? Como a atual coleção não valeu, então todo mundo ia jogar com quem melhor estava treinado, né? Acredito eu. Então tinha bastante deck diferente, o deck de Dragão Branco, acredito eu, que foi o mais representado em questão de popularidade, o Maris e o Ryzen em questão de habilidade, e algumas surpresas, tipo o Memento Lan, o próprio Mermeio, que você joga, você conhece, ele estava representado também, topou um, e era, tipo assim, era degladiação a todo instante, né, tipo, porque é um nacional, então todo mundo sempre quer ir bem, porque tem a mídia, tem muita coisa envolvida, né? Não é só tipo, você ir lá e ganhar a premiação, né? Tipo, muitas outras coisas. Tem os profile, né? Que vem a galera fazendo conteúdo, ensinando o que novo, você fica famoso na cena. Exatamente. Tem meio que a estrelinha, né? Vamos dizer assim. Isso mesmo. Mas e aí?
Aquela surra que você me deu de vermelho, valeu a pena pra surrar os caras lá no Nacional? Ah, pô, se eu tiver que bater de 3 em 3 anos pra tocar um nacional, eu tô ferrado. Mas ajudou a conhecer as manhas do deck. O cara brincou os 2 games praticamente, pô, não nem considero. Eu perderia esse jogo se fosse você do outro lado, eu teria perdido. Provavelmente. Eu tenho certeza. Que moral, hein? Ô, louco. E aí, Dê, também pegou algum vermelho? Pra quem não sabe, vermelho é meu deck, tá? É o que eu jogo. Esse eu não pude comparecer, tá? Eu topei de home office, como eu disse. Então, Como é que foi o torneio? O torneio foi um torneio muito difícil, né? Porque foi bem desgastante, né, cara? É como o Marco falou, não é só um torneio, né? Tem a parte da visibilidade, quem conquista, quem não conquista. Essas pessoas que chegam perto já têm visibilidade, ainda mais a gente que conquistou, nós conquistamos um resultado grandioso desse. Eu tive a honra de topar, o Marco não tinha topado ainda, nacional, né? É isso, Marcola? Na verdade... Pra Corte Cut, né? Eu nunca tinha jogado no Top Cut nacional. Topar eu já tinha topado 32, mas como não tinha cut, muita gente não considera. Então, eu queria... Esse foi o primeiro. Eu queria botar logo, selar de vez, que era só o que faltava. Legal. E tive a honra de topar. O Marcola é como se fosse um irmão pra mim, e a gente topar junto, fazer parte da história dele. Eu acho que estar com ele ali, vivendo isso, e ele também comigo, meu primeiro top num evento grandioso desse, eu fiquei muito feliz. Primeira rodada, eu peguei Mermeio, perdi no dado. O Mermeio, se vocês não sabem, é um deck que fica tirando cartas da mão, inibindo. Muito legal isso. Pra quando você vem no seu turno, você ter menos cartas. Menos cartas significa menos possibilidades de jogadas. Mas aí, ativei um Furralos lá, que você compra cartas, aí o cara desistiu. Game 2 veio o Purila, na ativação que ele deu de uma carta na mão, ele apertou minha mão e falou assim, ganhe pra mim levantar o mais possível nesse campeonato aí. Simplesmente foi isso. Terminamos uma campanha com 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Né? Fizemos 8 rodadas no primeiro dia, foi bem desgastante, bem desgastante. Aí no segundo dia tivemos mais 2 rodadas e o corte pro top. Eu particularmente assim já joguei no Nacional, então essa parte do desgaste eu posso falar bastante, que é muito cansativo, porque você tá num ambiente assim que você não consegue falar de outra coisa que não seja Yu-Gi-Oh! Você tá conversando sobre o resultado, sobre as rodadas, pô, tal cara tá jogando disso, tal cara tá jogando daquilo, pô, tu jogou com o quê? É um esforço mental muito grande, assim, porque o Yu-Gi-Oh! É um jogo extremamente complexo. Você deve tomar fácil por turno ali, cada umas 50, 60 decisões, em que se você tomar a decisão A, ela chega no Z, você toma B, você chega no C. Então, é muito difícil, assim, realmente. Como foi pra você, Marco, essa questão? Você lidou com essa questão psicológica de estar desgastado e tudo mais? Então, o primeiro dia eu achei que foi tranquilo, até na hora que eu fico... Porque assim, eu abri 4-0, aí eu senti afunilar o torneio, quando eu perco a partida pro Curcio. Ele tava de Miles Sky Strike. Ele é gringo? Não, ele é de São Paulo. Ele foi o cara que perdeu a final pra mim lá naquele DSC que eu ganhei. Ah, tá. E aí Lembro. ele ganhou de mim, aí na sexta... Essa foi a quinta rodada. Na sexta rodada eu seguro um empate lá, tipo, que eu consigo... Eu pensei, eu vou tentar empatar pra jogar a responsabilidade pra próxima partida. E aí eu jogo a responsabilidade pra próxima partida, que seria uma partida fácil na minha cabeça, porque era Blue Eyes. Mas o moleque jogou muito bem e eu não soube lidar, e eu falei, vou jogar a responsabilidade pra próxima partida também. Aí acabou que a gente empatou, e eu terminei o primeiro dia 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então eu ia pro segundo dia só precisando de vencer, e não tinha jeito. E eu fiquei muito nervoso, tipo, ao ponto de, à noite, antes de dormir, a gente estava no hotel lá, eu não conseguia, tipo, raciocinar outra coisa que não fosse tentar, tipo... pensar no dia 2, e quando eu acordo eu queria voltar pro dia 1, porque eu não estava preparado para jogar o dia 2, eu acho. Aí eu tava muito nervoso, o Vitão tá de prova, aí eu botei umas músicas, parecia concentração de futebol. Eu pensei exatamente nisso. E ali entrou tudo, porque tinha louvor pra galera do louvor, tinha funk pra galera do funk, e aí no dia 2 eu consegui fazer 2 vitórias, e aí eu topei, na hora eu fui tipo de cima a baixo, assim, tipo, cair no chão chorando mesmo, tipo, real. E pra mim foi muito boa a experiência. Fazia muitos anos que eu não sentia um nervosismo desse, tipo, muitos anos mesmo. Aquele frio na barriga. Eu lembro quando eu fui jogar meu primeiro nacional, eu também me senti assim. Eu fiz 4 vitórias e 5 derrotas. Eu saí um pouco negativo, mas eu considero que foi um bom resultado, porque eu não fui
as partidas que eu perdi eu não fui completamente atropelado. E eu tava com um deck bem fraco pra época, o meu deck de hoje é mais forte. Tava de quê? De mermeia? Não, eu tava de Shark. Foi aquele Shark. Aí eu tinha acabado de voltar a jogar, acho que foi em maio, né, se eu não me engano, maio, Isso, alguma coisa isso assim. mesmo. Então, tipo assim, eu tinha 5 meses de jogo que eu tinha voltado, depois de, acho que de uns 5 anos parado. Vou jogar o Nacional, fui jogar o Nacional e foi uma experiência bem intensa, assim. E por mais que seja você e o cara ali sentado na mesa jogando, uma coisa que o Marco falou aqui que é muito importante é que você não tá sozinho, né? O Marco e o Dedo foram juntos, mais um pessoal daqui da Baixada, e o pessoal se ajuda, né? Aquele time Baixada pra um dar apoio pro outro, falar, não, pô, tá meio nervoso, calma, vamos lá, respira, fica de boa, vai dar tudo certo. Dessa vez, infelizmente, foram poucas pessoas, foram só 3 da Baixada. Normalmente a gente sobe com 30, com 20, 40, tipo, uma galera muito grande. Mas dessa vez só foi 3 pessoas. Tá meio escasso de jogador. Eu, infelizmente, não pude comparecer. Acabou a parte financeira pesando e não deu pra ir, mas se algum dia você for um jogador assim que tá pensando em querer ir pra Nacional, eu recomendo fortemente ir. É um torneio muito grande, muito relevante. E mesmo que você não vá bem, assim, perdi, sei lá, 5 partidas, 6 partidas, vale pela experiência, porque a chance de você jogar um Nacional é impagável, assim, é muito bom. E pra tu, Dedo, como é que foi? Como é que você lidou com essa partida, pressão, tudo mais? Então, meu celular queimou na sexta-feira, né? A tela do celular queimou na sexta-feira. Vixe, Maria. Aluguei o Marcola, o Adeilson e o Vitão, meu Deus do céu, gente. Eles viram me carregaram literalmente na mala aí, na mochila no Nacional. Mas chegou uma hora, eu tava de tranquilo no campeonato, talvez pelo fato do celular estar desligado e eu não ter contato com mais nada, só concentrado. Eu acho que pesou também no fator resultado. No momento que chegou 5-0, quando eu fiz 5-0, que eu levantei da mesa que eu ganhei de Heisel, eu joguei na mesa 1 nessa oportunidade. Aí eu levantei assim e falei, tô 5-0. Tá bom, e agora? Começou a me dar uma pressão, assim, sabe? Sentiu a pressão, né? Uma pressão, tipo assim, que até aquele momento tava perfeito. O campeonato tava perfeito até aquele momento. Aí eu lembro que eu cheguei assim, tava o Vitão e o Marcola. O Vitão foi nossa válvula de escape nesse Nacional. Sabe, com as palavras, com a alegria, trazendo resenha. O Vitão, um barato. Aí eu lembro que eu cheguei pro Marco. Aí eu falei, Marco, assim, tô sentindo a pressão, mano. E o Marco, gente, ele é um cara muito vencedor no jogo, né? Tocando fora do país e tudo. Aí eu cheguei pro Marco e falei, Marco, eu preciso de um conselho, irmão, tô sentindo a pressão. Qual conselho que você me dá? Ele, mano, respira, concentra, ganha o próximo jogo. Concentra, ganha o próximo jogo. Fica tranquilo, a pressão é assim mesmo. Você tá indo bem até aqui, 5-0. Mais da metade mais de 50% do dia. Então, concentra e vai, beleza. Aí foi quando eu dei uma tranquilizada e conseguimos ir. Mas falar pra você, gente, é muito difícil. É muito difícil. Bom, pessoal, a resenha tá boa, mas vamos fazer uma breve pausa aqui para poder trazer nossos apoiadores culturais. A gente volta em breve depois dos comerciais. Se você procura roupas confortáveis para seu filho ou filha, venha para a Baby Kids. Aqui você encontra o vestuário completo para todas as idades. Camisas, calças, pijamas, sapatos, tênis, meias e muito mais com preços acessíveis. Tudo no melhor estilo para vestir uma criança como criança. São modelos elegantes e confortáveis e marcas nacionais importadas. Presenteie quem você mais ama. A roupa que toda criança quer está aqui na Baby Kids. Tudo com qualidade, bom preço e as melhores opções de vestuário infantil. Baby Kids. Você sabe como a gente transforma o futuro do Brasil? Oferecendo educação profissional pública, gratuita e de qualidade que conecta teoria e prática. Com esse objetivo, que há 15 anos foram criados os Institutos Federais, ou IFs, para ensinar uma profissão e abrir um mundo de oportunidades para jovens e adultos de todo o Brasil. Os Institutos Federais estão presentes em todos os estados, em mais de 560 municípios, ofertando cursos técnicos e superiores a mais de 1 milhão de estudantes. Saiba como aproveitar essas oportunidades que podem transformar seu presente e futuro. Acesse mec.gov.br e descubra o que os IFs têm para você. Institutos Federais, 15 anos. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Uma coisa que é interessante do formato de como funcionam os torneios
Pra quem não conhece, o formato dos torneios nacionais de Yu-Gi-Oh! Ele funciona no formato suíço, que é basicamente o seguinte: eu empatei na primeira rodada, eu vou pegar alguém que empatou. Eu ganhei na primeira rodada, eu vou enfrentar alguém que ganhou. Eu perdi na primeira rodada, eu vou enfrentar alguém que perdeu. De modo que, ao longo do campeonato, o jogo ele fica pareado com pessoas mais ou menos que estão no mesmo ranking, brigando pelas mesmas coisas. Como o Lucas estava contando que ele ficou 5-0, que é um resultado bastante expressivo, você fazer 5 vitórias seguidas num torneio desse nível é um resultado grande, então essa pressão que ele sentiu não é besteira, tá? Não é coisa de, que tá pressionado por jogar carta, não. É porque quando você tá 5-0, você tá pegando os melhores jogadores do país, você tá pegando a elite da elite sempre. Porque como você tá numa sequência de vitórias, você pega um cara bom. Às vezes ali na primeira rodada, você pega um deck mais fraco, o cara ganhou. Aí você ganha dele. Na segunda já começa a ficar mais difícil. Então, conta aí, Lucas, como é que foi essa questão de você sempre nessa sequência de vitórias pegar sempre o cara mais forte possível ali dentro daquela pool de jogadores? Nessa situação que o Caio falou, gente, é uma verdade. Você começa a olhar pro lado, por exemplo, eu olhei pro meu lado, eu tinha o João. O João, eu esqueci o segundo nome dele. O João, ele foi campeão regional em Santa Catarina, no sul, com o Quimera. O Quimera, felizmente, o mesmo deck que eu. Aí você olha pro outro lado, tem alguém que já foi top da ICS. Aí você olha pro outro lado, aí tá, você vê o Marcola. Você vê o Marco que topou a ICS no Chile, no Peru. Aí você quer dizer, todos ali, você olha, são jogadores de renome. Muitos deles têm canal no YouTube. Já tem uma galera que conhece, aí você olha o Lucas Ribeiro ali de Mongaguá ali, enfiado nas primeiras mesas então, ali. Então, e assim, eu sou de Mongaguá, e o Yu-Gi-Oh! Não é um jogo que todo mundo quer jogar, tem gente que joga, para, tem gente que para e volta, enfim. Tipo eu. E essa mescla de mesa aqui, pessoal, é uma mescla muito louca, porque eu sou de Mongaguá, o Caio é de um lugar logo ali, que é o Maitá, e o Marcola é de São Vicente. Então, tipo assim, você vê que é um pouquinho de cada região para complementar esse time da Baixada. Realmente, você se sente privilegiado de estar ali, entre os melhores, é muito satisfatório, particularmente falando. O resultado fala por si, mas ao mesmo tempo dá muito nervoso, porque você tem que jogar numa linha que se você errar, acabou o sonho. Você olha pro lado assim, você vê que você tá brincando com os garotos grandes, assim, né? Vamos dizer, os big boys, né? Como no inglês. Exatamente. Tava jogando ali e fala, pô, tem o PRJ jogando aqui do meu lado, tem o Rafael Reich jogando do meu lado. Joguei nas primeiras mesas, mesa 1, mesa 3, mesa 5, mesa 7. Não vou conectar ninguém não, mas você olha os grandes jogadores, os caras tudo lá pra trás. Aí você olha ali pra frente e você fala, caramba, gente, tá dando certo. Aí, as farpas. Tá dando certo. Mas como que é pra tu, Marco, tu lidar com essa pressão, já que você já é um cara que tá mais acostumado a estar nesse nível? Hoje em dia, que nem o dedo falou, eu olho pro lado, olho pro outro, só que as pessoas estão me olhando, né? Exatamente. É porque você é uma referência, né? Exatamente isso. Mas assim, essa emoção é muito legal. Eu lembro quando a primeira vez que eu tive mais ou menos sobre isso, foi quando eu joguei no Continental do Peru. E aí eu olhava pros lados, assim, eu lembro que eu lembro os caras que toparam na época, eram os caras muito grandes do Brasil. E eu olhava pro lado, não tinha mais ninguém nas mesas, e aí só tinha sobrado eu. Aí foi quando eu me toquei, eu falei, caraca, só sobrou eu agora para representar o Brasil. Então isso é complicado. E aí a gente tem aqui também a nossa questão de representar a Baixada Santista, tem uma certa... não devia existir, mas acabou sendo criado no passado, então vai existir para sempre. Uma rivalidade com São Paulo, que São Paulo meio que não tem jogador muito bom, e aí sempre apanha pra gente. Isso é fato. Então, é isso. Não é farpa, é fato. Exatamente. Mas então, agora nós temos para outubro um grande campeonato aqui no Brasil. Isso. Qual que é a expectativa? Vocês estão com vaga, já debaixo do braço por causa do top? Então, o ICS de outubro é só comprar a vaga. Eu acho que qualquer pessoa que quiser jogar pode jogar. Inclusive, pretendo jogar. Mas vamos ver se vai estar tudo certo. Tem muita coisa para acontecer lá. E agora, em junho ou julho, acho, vai ter o Continental lá na Colômbia. Que esse sim, para quem está mais antenado no jogo aí, muda bastante coisa, porque agora vale a coleção nova. Então tem bastante coisa mesmo que mudou de um torneio para outro. O torneio do Nacional é um formato que não existe, não vai existir nunca mais, que era um formato pós-lista antes da coleção. Então, foi uma particularidade, por causa que não chegou as coisas no Brasil. Isso, exatamente. Então ficou bem assim, mas por ICS a expectativa talvez, acho que ficar em casa, acho que é a melhor opção. Dedo, e Campeonato de Bogotá, porrada neles? Então, temos aí o Continental, né, na Colômbia.
Acho que faz 2 anos, né, Marco, que nós fomos pro Equador, não foi? Acho que foi 2 anos. 2 anos. Vai para 2 anos. 2023, isso foi, eu lembro. Nós fomos pro Equador, né? Foi no ano que eu joguei nacional. Isso, foi um saldo bem positivo. Estou querendo muito ir para a Colômbia, né? Vamos ver aí se a gente consegue rolar aí o lance da gente ir. Embora ir sozinho, são meus parceiros, não, falar a verdade, não dá vontade de ir se for para ir sozinho. Mas até lá, muita água tem para rolar, né? E a intenção é estar refinando o deck cada vez mais pro formato. Eu jogo de Quimera Fiendsmith. Quimera neles. As cartinhas aqui. Quimera neles. As cartas, os boss, os decks estão aqui na frente de vocês, que vocês podem estar vendo. E Deck não chato, é um assim. deck muito simples, é um deck bem complexo. Sim, muito complexo. E a gente tá procurando refinar cada vez mais a play para poder conseguir bons resultados. Porque tem muita gente boa nesse meio, tem muita gente que se dedica. Não é questão de sorte. Vai lá e coração das cartas, faraó. Não, gente, isso não existe no jogo. Nisso nós estamos falando num formato high level, né? Competitivo, entendeu? E até para nós que jogamos um pouquinho mais firme aí no fator competitivo, é difícil também. Mas nada que força de vontade e dedicação, o resultado não venha. Mas aí, Dedo, conta aquela resenha do campeonato fora do Brasil, que você foi jogar no Equador, que roubaram sua mala. Conta essa história aí pro pessoal, que é uma história curiosa. Essa é uma boa história. Pessoal, foi o seguinte, nós fomos pro Equador, né? E o David da Shinobi, um abraço pro David aí da Shinobi Games, comprou a passagem pra gente ir, né? E só que a minha passagem, ela tinha um horário diferente da dos meninos. Aí os meninos embarcaram na frente. O que aconteceu? Nós estávamos indo tudo junto, porque às vezes acontece de você antecipar a volta, né? Aí estava indo com os meninos, estava com o Marco, o Porpeta, tava todo mundo junto. Aí eu fui no banheiro rapidão. Quando eu fui no banheiro, deixei a bala do lado, assim, do meu lado, gente. Eu estava no mictório e foi uma coisa super rápida. Eu olhei pro mictório, quando eu olhei pro lado não tinha mala. Eu falei, mano, já era mala. Aí eu fui correndo atrás dos meninos, mano, cadê sua mala? Ah, minha mala sumiu, gente, roubaram. Como assim roubaram? Mano, já tô aqui, vamos tentar embarcar e ir embora logo. E na mala tinha o quê? Cueca e meia suja na mala. Mas tinha a minha placa, a placa que nós ganhamos lá e tal. No torneio que nós ganhamos lá no Equador, a placa tava lá. E a placa valia uma moeda. Eu falei, mano, mas deixa quieto, né? Enfim, cheguei no coisa, a menina, não pode entrar e xalala e blá 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 e não sei o quê. E não habla espanhol? Me gusta disso. Aí eu falei, mano, deu ruim. Aí me despedi dos meninos, a menina falou que só podia embarcar 7 horas da manhã. Aí eu falei, meu Deus, vou passar a noite aqui. Aí tá bom. Aí quando eu tô voltando, cabisbaixo, tava tristão. Quando eu tô voltando, tinha um bar lá no aeroporto, lá no Equador. Era Quito aquele aeroporto, né, Marco? Aeroporto de Quito, né? O que a gente embarcou era. Era. O aeroporto de Quito, quando eu tava lá, a menina... Não, isso foi no Peru, pô. Isso foi no Peru. Então foi em Lima. Isso foi no Peru, gente, que era o último embarque para São Paulo. Ah, fazia escala, né? Isso, fez as escalas. Quando eu estava lá Aí eu tô voltando assim, quando eu olho pro bar, tá um cara lá no fundo do bar e eu vi minha mala. Minha mala era meio rosa, inconfundível. Aí eu falei, beleza. Aí eu entrei dentro do bar, pedi uma água. A água era $5, eu não esqueço do preço dessa água até hoje, uma aguinha. Essa água aí que você paga aí $2, $3, gente, eu paguei $5 a água no aeroporto. Seu Chico foi doído, hein? Tudo bem. A água mais cara da vida. Aí eu peguei, aí eu fui indo até a mesa, uma mesa antes, né? Aí eu tô sentado assim, aí eu tenho a visão do camarada, o camarada abrindo lá, tinha um monte de cueca suja lá e meia suja minha. Aí quando o cara pegou a placa, aí na hora que eu levantei, cobri ele, juntei ele na pancada lá, grudei esse camarada na pancada, aí veio, não é a polícia que se fala. É a segurança do aeroporto. Tem um nome específico, né? Aí o cara já tá com a cara toda machucada lá, toda arrebentada, que eu pratico jiu-jitsu, mas uso jiu-jitsu pra sua segurança. Enfim, aí levaram a gente pra uma sala lá, aí no caminho, no trajeto pra sala, eu comecei a olhar aqui, Embaixada do Brasil no Peru. Eu falei, gente, eu vou pedir asilo, sei lá, vou fazer alguma coisa, né? Enfim, e aconteceu que eu fui pra salinha, o inspetor, não é polícia, é inspetor. Aí o inspetor conversou comigo, aí eu tentando falar, foi engraçado que eu tentei falar em portunhol bem zoado, ele, não, pode falar em português e eu entendo. Eu falei, então beleza. Aí
Seguimos lá, enfim, aí acharam minha mala, resgataram, me colocaram numa área VIP e eu consegui embarcar para São Paulo às 8 da manhã. Quase roubaram você, hein? Roubaram, mas deu tudo certo no Mas final. deu tudo certo. E aí, Marco, uma história rapidinho aí pra encerrar o programa. Uma resenha curiosa aí de algum torneio. Putz, rapidinho assim, eu não consigo lembrar de nada. Deixa eu ver. Pô, acho que o ronco dos meus amigos, né? Quando eu vou viajar com os caras vão dormir no meu quarto que eu, os caras roncam. Ronca muito o dedo? Ronca, todo mundo ronca, bizarro. Ninguém consegue dormir em paz, ninguém consegue dormir em paz. Discordo veementemente. Acho que é isso. É uma cacofonia horrível. Nossa senhora, nem fala. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o programa. Foi muito legal aqui essa resenha. Hoje apresentando, trazendo o Lucas como convidado, falando bastante sobre o Yu-Gi-Oh!, sobre essa resenha, sobre jogar esse jogo que é tão legal, traz tantos amigos, 2 parceiros meus aqui, irmão pra vida toda aí, que eu conheci, Isso aí. sendo meus rivais de carteada aí. Por esse programa é isso, agradeço a todo mundo. Não se esqueçam, comentem, compartilhem. Sigam nas redes sociais também. Dedo, divulga suas redes aí. Galera, o canal Lucas Top Player, você encontra no YouTube, Lucas Gladiator no Instagram. Quero agradecer a oportunidade, programa diferente hoje, com essas 2 lendas aqui. E é isso aí. E pra vocês aí que estão em casa, quimera neles, gente. Quimera neles. E as suas redes, Marco? Qual seria? Eu tenho um Instagram só, mas eu não uso, então eu não vou divulgar não, porque não faz sentido. Só sigam a galera aí que é mais produtivo do que me seguir e ver foto de 3 milênios atrás. Marcão, mas pra coach de yoga, como é que faz pra te procurar, irmão? Não procura mais, porque parou, né? Acabou. Eu não tenho mais tempo. Tá pra isso, aposentado, né? tá aposentado. Aposentei. Dá muito trabalho. Mas é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, comentem. E por esse vídeo é isso. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.